A grande verdade é que se fôssemos mais rigorosos nas escolas, tanto em termos de avaliação quanto em disciplina, provavelmente boa parte dos alunos não estaria mais na escola, ou então viveriam eternamente repetindo de ano e trocando de escola. As escolas particulares não possuem um compromisso sério com a formação da cidadania. Todos sabemos que o maior interesse dessas instituições de ensino privado é que seus alunos do último ano do ensino médio passem nos vestibulares das universidades públicas de todo o país. Sei do que estou falando porque estudei num dos melhores colégios do Rio de Janeiro e do Brasil. O Colégio Pentágono é rigoroso em termos disciplinares e acredito que este seja um dos segredos do seu sucesso. Só hoje, quando observo o comportamento e o rendimento dos meus alunos, é que posso avaliar melhor o quanto aquele toque militar era essencial para o sucesso do meu antigo colégio. Talvez por isso tenham lhe dado aquele nome, que remete ao alto escalão militar dos Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, poucos foram os que lembraram dos inúmeros massacres em escolas ocorridos no Grande Irmão do Norte. Começando por Columbine e parando em Virginia Tech. Essa última era uma universidade. Nossos amigos americanos, sempre mestres na arte do massacre e do serial killing, acho que a única exceção na grande mídia brasileira foi a revista Veja. Já os jornais populares, aqueles que realmente povoam ler nas ruas, literalmente porque se amontou em frente de bancas de jornais, preferiram explorar o lado misterioso da chacina de Realengo. O terrorismo islâmico internacional descobrira a importância geopolítica de uma pequena escola do subúrbio carioca. É para rir ou para chorar, gente. Como havia comentado a minha esposa um artigo de autoria dela, será que nós voltamos à Idade Média? Não temos mais psiquiatria forense ou intelectuais que possam oferecer uma explicação racional para o que houve? Talvez este seja o problema. Buscar uma razão para algo aparentemente irracional. Temos medo de conferir racionalidade a uma barbárie, pois assim estaríamos justificando um crime que não queremos que se repita. É mais confortável não entendermos. O próximo passo é acharmos um culpado que também a maioria da população não entende nem compreende: o Islã e os muçulmanos. Em situações desse tipo, o estranho e diferente é sempre apontado como culpado. E isso foi o que aconteceu na Alemanha durante as décadas de 20 e 30 do século passado. Culpar os judeus era fácil e óbvio demais. Era uma razão que dispensava outras razões. Atualmente, o coração da Europa vive uma onda de islamofobia, bem semelhante ao que os judeus vivenciaram há 80 anos atrás. A grande quantidade de imigrantes e filhos de imigrantes originários de países de maioria muçulmana vem causando preocupações à população branca e cristã do velho continente. A principal acusação é que os muçulmanos possuiriam uma cultura, uma religião incompatível com a democracia europeia. O principal alvo dos críticos é o véu islâmico, que seria um símbolo da submissão feminina e dificultaria o convívio social das populações islâmicas na Europa. É engraçado notar como um povo que sempre se julgou pioneiro na luta pelas liberdades individuais, de repente procura interferir em questões religiosas que são do cunho privado de cada cidadão. O uso do hijab, o véu islâmico, pelas mulheres muçulmanas é uma ordem de Deus emanada do Alcorão. Proibir o acesso das muçulmanas que o portam nas repartições públicas, incluindo escolas e parques, é simplesmente querer
confiná-las ainda mais em seus lares, é querer forçá-las a desobedecer a Deus em troca da obediência ao governo francês. É isso que pensaria qualquer crente sincero. Chega a ser irônica toda essa discussão em torno do véu, quando descobrimos que somente uma pequena minoria das muçulmanas francesas usa o véu regularmente. O que se está fazendo, na realidade, é uma tentativa de conter o chamado Islã militante na Europa. Qualquer atitude afirmativa, como rezar em lugares públicos, uso do véu ou chamado da oração, o adhan, em altos falantes, é vista como uma brecha por onde poderia se desenvolver um grupo de muçulmanos militantes na França. Como escreveu um amigo muçulmano no artigo, os europeus possuem um medo inconsciente de que os muçulmanos invadam novamente a Europa, como ocorreu durante a Idade Média. Esse é um assunto que não costuma ser bem trabalhado nas aulas de história. A Península Ibérica, durante 700 anos aproximadamente, abrigou governos islâmicos em suas terras, e os mesmos muçulmanos que ocuparam as terras da Ibéria desde o ano 711 da Era Comum foram os mesmos que foram detidos por Carlos Martel na Batalha de Poitiers em 732 da Era Comum. Como disse um professor que era padre em uma aula de história, já pensou se os muçulmanos tivessem conseguido conquistar toda a Europa no século VIII depois de Cristo? Bem, pelo menos a parte que eles conquistaram foi, durante séculos, o lugar mais desenvolvido e tolerante de toda a Europa. Hoje em dia é comum as pessoas terem medo da expansão do Islã, mas se formos analisar com olhos frios, as terras do Islã, durante a maior parte da sua história, sempre foram lugares ricos e desenvolvidos. Durante a Idade Moderna, 3 dos 5 impérios existentes no Velho Mundo eram islâmicos: Império Turco, Império Mogul e Império Safávida. Infelizmente, a fraqueza dos muçulmanos sempre foi a sua divisão interna. Apesar das terras do Islã, durante séculos, estenderem-se desde a África Ocidental até o Sudeste Asiático, as divisões das mesmas tornavam os muçulmanos fracos. Muitas vezes, alguns reinos islâmicos aliaram-se aos cristãos para combaterem outros muçulmanos, e outras vezes cristãos protestantes buscaram alianças com reis muçulmanos contra reinados católicos. A historiografia costuma apontar a Guerra dos 7 Anos como aquela que inaugurou o pragmatismo na política internacional, mas obviamente os muçulmanos já estavam bem adiantados nesse sentido. Durante a Idade Média na Península Ibérica, foi muito comum esse sistema de alianças, que não se importavam com distinções religiosas e étnicas, visando principalmente resultados a curto prazo.